O cristão não tem liberdade de pecar. Nós pertencemos a Deus, nossos corpos devem estar a serviço de Deus. Ele nos libertou, de modo que nós já não devemos ser escravos do pecado. Já não devemos obedecer às nossas paixões desordenadas, aos nossos desejos egoístas. O nosso corpo é templo onde habita Deus. É o que diz São Paulo na primeira leitura de hoje. Nós já não temos liberdade de pecar. Nós somos livres, verdadeiramente livres, porque obedecemos a Deus, porque não obedecemos os nossos caprichos. A obediência a Deus é que nos torna verdadeiramente livres. A liberdade não é fazer o que eu quero. A liberdade nos foi dada por Deus para podermos escolher o bem e não o mal. Usar a liberdade para escolher o mal é um abuso da liberdade. É um mau uso da liberdade. E uma vez que a nossa vida já não nos pertence, pertence a Deus, então nós não podemos colocar os nossos membros a serviço do pecado, mas somente a serviço de Deus. E no Evangelho, Jesus ainda fala da vigilância. Aqui nós temos duas parábolas. A primeira, Jesus diz que nós devemos estar preparados, assim como aquela pessoa que guarda a sua casa contra o ladrão. Se a pessoa soubesse a que horas vem o ladrão, não seria assaltada, se prepararia, mas o ladrão vem no momento em que ela menos espera. Assim, nós devemos estar preparados para o juízo particular ou para o juízo universal. No momento da nossa morte, nós devemos estar em estado de graça, e para isso é preciso estar sempre preparados. Como diz a oração de Santo Ambrósio, anseio ter como Salvador aquele que não posso suportar como juiz. Então, estar sempre preparados, porque a morte vem a qualquer momento e ela deve nos encontrar em estado de graça. E São Pedro então pergunta se aquela parábola, se aquilo que Jesus está dizendo é para todos os discípulos ou se é apenas para eles, apóstolos, que deixaram tudo para segui-lo. Jesus então conta uma outra parábola. Quem é o administrador fiel e prudente, a quem o Senhor confiou o cuidado da sua casa, dos seus servos? E a conclusão é: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, nós temos uma responsabilidade diante de Deus, cada um de acordo com o seu estado de vida, de acordo com aquilo que Deus lhe concedeu, lhe confiou. Então, está claro que Jesus aqui fala especialmente para os pastores da igreja, que é a pergunta de São Pedro. Isso serve para todo mundo, serve para nós. E Jesus diz: serve para todos, mas aqueles que têm
maior responsabilidade também serão cobrados mais. Aqueles que receberam mais serão cobrados mais. Então, os padres, os bispos, o Papa têm maior responsabilidade diante de Deus. Mas cada um de nós, de acordo com aquilo que recebeu, também será cobrado mais. Por exemplo, nós todos que somos batizados, crismados, que comungamos Jesus, que conhecemos a sua palavra, nos foi dado o conhecimento para alcançarmos a salvação. Por isso, também será exigido mais de nós. Aquele que tem também o sacramento da ordem e que é responsável por conduzir outras pessoas a Deus, será cobrado ainda mais. Então, nós temos a nossa responsabilidade diante de Deus que nós não podemos terceirizar. Comparados a quem não é cristão, nós seremos cobrados mais, porque nós recebemos mais, porque nos foram dadas mais luzes, mais graças, de modo que nós temos menos direito de errar do que aqueles que vivem na ignorância. Como foi dito na primeira leitura, nós já não temos liberdade de pecar, porque nós pertencemos a Deus, porque nós temos o privilégio de ser cristãos. Ele já nos libertou e não podemos viver como escravos. Então peçamos a Jesus que vivamos preparados para que em todo o momento estejamos em estado de graça, em estado de amizade, o juízo particular, o juízo final, a morte, a vinda de Cristo, não venha para nós como um ladrão, não venha de modo inesperado. Amém.